Sobre essa questão da leitura da Bíblia, a igreja ela hoje recomenda a Lectio Divina, né, que seria a leitura orante da Sagrada Escritura, que seria basicamente a liturgia diária, né? Você acordar de manhã, pegar ali a liturgia diária, você fazer uma leitura trazendo aquelas palavras para o contexto da tua vida. O quanto que isso é benéfico e se realmente a igreja recomenda isso, porque isso é o que eu ouvi, né? Sim. Mas se isso é uma recomendação realmente da igreja, o quanto que isso é benéfico para a vida do católico? Não, a Lectio Divina é um exercício de oração com a Bíblia, leitura orante da Bíblia. Não é estudo bíblico. Tá. É uma leitura orante, para você fazer oração. Isso é a Lectio Divina, a leitura orante da Bíblia. Você pega um texto, você lê, você reza, você medita, você vê aquilo para a sua vida. Ok. Mas isso não é estudo bíblico. Uhum. Estudo bíblico é outra coisa. Estudo bíblico é você ver o sentido das palavras, o contexto histórico, quem escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo na época, qual era o público que ia ler isso imediatamente. Aí você começa a entender o texto. O que eu recomendo, Tiago, é que antes de você usar a Bíblia para meditação, você use a Bíblia para estudo. Tá. Porque não faz sentido nenhum você meditar em cima de um texto que você não conhece. Não faz sentido nenhum você tirar mensagens de um texto que você não estudou. Então, a minha recomendação é: estude primeiro. Depois você faz leitura orante da Bíblia, depois você faz liturgia diária, depois você faz oração em cima do texto. Entende? Sim. Se eu pego o Evangelho do dia para ler, pego o Evangelho do dia, tirou uma mensagem para mim. Tá bom, mas o que o texto está falando? Quem escreveu, por quê, quando? Quem ia ler aquilo? O que vem antes? O que vem depois? O que significam aquelas palavras? Qual era a situação histórica? Você não sabe nada. Você vai tirar uma mensagem dali como? Sim. Aí cai no que eu comecei falando, na superstição. Eu vou abrir aqui e Deus vai me iluminar. Não, gente. Deus ilumina a gente pelo dia a dia. Se eu for estudar, se eu me dedicar, ele vai me iluminar. Agora, se eu ficar esperando que caia do céu, não acontece nada. Quem já viveu mais de 20 anos já percebeu isso. Que nada cai do céu pronto. Você tem que se empenhar. Não é mágica, né? Não é mágica. Sim. Senão a Bíblia vira um livro mágico. Sim. E não é esse o objetivo. Sim. E isso falando da Lectio Divina, que é até uma recomendação católica, mas hoje a gente tem alguns católicos buscando até aplicativos, livros protestantes para poder fazer leitura da Bíblia. Não sei se você já teve acesso, né? Principalmente no Instagram, né? O pessoal fala assim: estou fazendo meu devocional, estou fazendo a leitura com café com Deus Pai. São questões mais protestantes que católicos estão acabando pegando essa prática para fazer. A Igreja Católica tem há décadas a leitura do dia. Uhum. Aí o protestante criou o devocional, que é o quê? Opa, estou interrompendo o seu vídeo para lembrar a você que nos dias 16 e 17 de outubro, às 8 da noite, nós vamos ter curso gratuito sobre como ler a Bíblia. Eu vou te dar um roteiro, um passo a passo, para você aprender a ler e entender a Bíblia de verdade. Para você participar gratuitamente, vá aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado. Clica no link e entra no nosso grupo de WhatsApp para receber todas as informações. Estou te esperando. É uma leitura que eles fazem do dia. Mas isso a Igreja Católica já faz há muito tempo. Mas aí o pessoal está pegando mais esse termo devocional, está pegando mais, né? Está ficando mais na moda o devocional, que é essa leitura espiritual, onde eu abro e tiro uma mensagem para mim. Mas eu repito, seja devocional, seja liturgia diária, que nome você queira dar, não dá para tirar mensagem de Bíblia sem antes compreender o texto. Sim. Senão você vai tirar tudo errado.
Sim. Tem uma história de um cara que ele estava muito apavorado na vida e pediu a Deus uma direção. Senhor, me dê uma direção, vou abrir aqui a sua palavra e onde eu botar o dedo é a direção que o Senhor me dá. O que o Senhor aconselha eu fazer? Me dê um exemplo, Senhor, para eu imitar. Aí ele abriu, botou o dedo e falou, e Judas foi enforcar-se. Aí ele falou, Senhor, esse é o exemplo do que eu tenho que fazer? Me confirma, Senhor, a sua palavra. Aí ele abriu, lá na parábola do bom samaritano, botou o dedo e Jesus falando, vai tu e faça a mesma coisa. Então esse tipo de coisa não dá certo, Thiago. Muito bom. Gostei da historinha. Vou copiar, tá? Vou replicar. Carlos, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi algumas vezes, né? Que se a gente for à missa todos os dias, durante 3 anos, a gente lê a Bíblia inteira. Por causa do ano A, ano B, ano C, né? Isso é verdade. Se você for à missa todo santo dia, durante 3 anos, você consegue ler a Bíblia toda? Não é verdade. Não é verdade, não. A liturgia diária, ela é dividida em 3 anos, né? Uhum. Ano A, você lê qual evangelho? Marcos. Ano A, Mateus. É Mateus? É. Ano B. Aí é o Marcos. Ano C. É Lucas. E cadê o evangelho de João? Tá em solenidade e festas. Então você já vê que não se lê a Bíblia inteira. O evangelho de João, ele só aparece em épocas festivas, em solenidades. Não dá para ler o evangelho de João todo assim. Então, evidentemente, já furou isso aí. E tem muitos textos da Bíblia que não entram. Tem partes e mais partes da lei de Moisés que não entram, que são coisas que não tem nada a ver com a liturgia. Porque a liturgia, Tiago, ela separa os textos bíblicos de acordo com as festas, de acordo com os tempos litúrgicos. Alguns textos são usados e muitos outros não são. E outra, quem só lê a Bíblia pela liturgia diária não entende a Bíblia. Porque a liturgia diária, repito, é uma leitura de oração. Ou como os protestantes gostam de dizer, uma leitura devocional. Não é uma leitura de estudo. Então você abre liturgia diária. Aí você vai ver que hoje é Mateus, aí amanhã já é Lucas, no outro dia já é outra coisa, no domingo é outra. Não tem sequência. São pinçados trechos que cabem com a liturgia que está sendo celebrada. O foco é a liturgia, não é o estudo bíblico, não é o entendimento do texto. Então, não recomendo só ler pela liturgia diária. Eu recomendo antes você conhecer o texto. Por exemplo, estamos no ano B, que é Marcos, não é? Estamos no ano B de Marcos, não é isso? É Marcos. Isso. Esse ano B de Marcos, eu tenho que ler o texto de Marcos primeiro, todinho. Compreender todo o texto. Aí, quando eu for à missa, que vai pensar um pedaço de Marcos, e aí eu já sei o que vem antes, o que vem depois, o que estava acontecendo. Então eu recomendo isso. Antes da liturgia diária, ter o entendimento completo do texto. Pelo menos leia o evangelho completo do ano. Se ano A lê o Mateus todo, se ano B lê Marcos todo, se ano C lê Lucas todo. Tiago, Marcos, por exemplo, tem 16 capítulos. Em 20 minutos de leitura, 20, você lê 3 capítulos. Ou seja, em pouco mais de 1 hora, você lê o Evangelho de Marcos inteiro, Tiago. Dá para fazer isso, não dá? Dá para fazer isso. Dá. E qual dica que você dá para a pessoa que quer realmente ler a Bíblia de forma de estudo, né? Porque tem a leitura orante, que a gente está falando aqui, né, tudo mais, mas beleza, eu quero estudar a Bíblia, quero levar a sério esse estudo. Quais dicas práticas, o que a pessoa pode fazer para poder começar esse estudo? Então, a primeira dica prática é não ler apenas a Bíblia. Você tem que procurar bons livros ou bons cursos que te mostre o contexto da Bíblia, ou seja, como que aquilo foi feito,
o que acontecia na época, qual era a situação histórica do momento. Sem essa contextualização, você vai ler o texto e vai... Então você tem que compreender. Quer ver uma passagem que choca muito as pessoas quando eu explico o que é, mas o pessoal não tem noção? Quando Jesus estava na cruz, o soldado romano colocou na vara, na ponta da vara, uma esponja, Certo. um vinagre. Certo. E passou na boca de Jesus, e Jesus bebeu. Está lá em João, capítulo 19, se não me engano. Jesus bebeu. Aí eu te pergunto, Tiago, por que tem uma esponja com vinagre lá no alto do Calvário? O que é isso? De onde tiraram essa esponja? De onde tiraram esse vinagre? Você sabe? Não. Então, aí agora que eu estou te dizendo, não adianta ler só a Bíblia. Você tem que compreender os costumes, o contexto histórico, como é que a sociedade funcionava. Quem passou a esponja na boca de Jesus foi um romano, não foi? Um soldado romano? Sim. Muito bem. Como é que eram os banheiros dos romanos? Os romanos tinham banheiros públicos. Eles tinham um buraco lá no chão e eles tinham uma vasilha com vinagre e uma esponja. Você ia usar o banheiro, você se limpava com aquela esponja de vinagre. Deixava lá, entrava outro, era assim. O que passaram na boca de Jesus é uma esponja de banheiro público. Torna mais cruel ainda, Exatamente. Né? Foi uma humilhação, foi um desprezo total a ele. Puxa vida. Entendeu? Mas você tem que ter a noção histórica da coisa, para você compreender o que significa. Caramba, cara. É, pesado, né? Muito, né? Porque a gente pensa, né, pegando de forma anacrônica, né, o vinagre de hoje, né, que não tem um sabor realmente. Aí na hora que a gente pensa que Jesus cuspiu, né, que Jesus que estava com sede, queria água, né? Veja bem, aí tem um que ele rejeita. Aí que tá o bonito. Esse não é o que rejeitou? Não, esse ele tomou. Esse ele tomou? Ele rejeitou água. Tá, vamos lá. Ele rejeitou a água? O que ele não toma é a água. O que ele aceita tomar é esse. Porque esse significava... Aliás, não é a água que ele rejeitou, né? Foi o fel. Porque ele falou, tenho sede. Preste atenção. Foram duas coisas oferecidas a ele. Tá. O fel e essa esponja. O fel era uma espécie de anestesia, um anestésico, que se dava, às vezes, ao condenado quando ele estava muito mal, para que ele durasse mais tempo na cruz. Então, esse Jesus rejeita. Ele rejeita tomar o anestésico. Jesus rejeitou se drogar diante da sua dor. Ele assumiu a sua dor com todas as consequências dela e rejeitou o fel. O que ele aceita é a esponja suja, porque ele veio para resgatar a mais miserável área do ser humano. Olha isso, Tiago. Profundo. Entendeu? Então, o fel ele não toma, porque ele não vai se anestesiar naquela hora, porque ele veio para isso. Mas ele aceita a esponja suja. Nossa. A gente fica até emocionado, né? Porque quando a gente lembra do sacrifício que Jesus fez, né? Toda a dor que ele passou e a gente... Nossa, desculpa. Tudo bem, é isso mesmo. Mas isso, para a gente ter essa compreensão, a gente tem que compreender os contextos históricos todos, né? Isso faz a diferença. Doideira, gente. O nosso Cristo. Olha o que nosso Cristo passou por causa dos nossos pecados, hein? Para que a gente pudesse ser redimido, né? E aí não tem sacrifício nenhum que a gente faça hoje
que vai chegar perto do que Jesus fez por nós, né, Carlos? Não tem. Quando ele diz eu tenho sede, né? É porque ele já está, desde a noite anterior, sofrendo todo um processo de interrogatório, de levar para cá, levar para lá, e açoites, e coroa de espinhos. Então ele estava desgastado, teve a via sacra, né, carregando a cruz. Então tenho sede, por quê? Porque ele estava em uma condição péssima. Eu até disse que ele rejeitou a água, não, a água não ofereceram para ele. Ofereceram o fel, que foi esse anestésico, e depois de zombaria, essa esponja.